Um menino foi levado à deriva para uma ilha deserta. Quando ele abriu os olhos sonhadoramente, uma cobra estava olhando para ele. O menino estava tão assustado. Neste momento, a cobra venenosa estava prestes a atacá-lo quando de repente 2 cascos de cavalo apareceram. A cobra foi esmagada na areia. Há alguns dias, o menino e o pai fizeram uma excursão no mesmo barco. De repente, um barulho ao longe chamou sua atenção. Ele viu algumas pessoas tentando puxar um cavalo escuro. 5 ou 6 pessoas conseguiram arrastar o cavalo para dentro da cabine. O bom menino viu que o cavalo era muito lamentável, então ele pegou alguns cubos de açúcar e colocou na frente da janela. O cavalo comeu os 3 cubos de açúcar de uma só vez. Justamente quando estava prestes a comer o 4º cubo de açúcar, o dono do cavalo veio e arrastou o menino contra a parede. E avisou-o para não se aproximar do cavalo. Ele entrou em pânico e fugiu. À noite, seu pai lhe deu uma pequena faca e um cavalo de brinquedo de bronze e contou-lhe a história do cavalo escuro. De repente, uma tempestade repentina quebrou esse tranquilo. No caos, ele abriu a escotilha e soltou o cavalo. A atmosfera de terror o fez pular direto no mar. E o menino também foi arrastado para o mar profundo. Ele lutou para flutuar até a superfície, gritando alto por ajuda, mas ninguém respondeu. Então ele havia pegado a corda no cavalo e ficado à deriva a noite toda na tempestade. Após o amanhecer, ele acordou e descobriu que havia se deslocado para uma ilha deserta, cercado por ninguém. Pensando em seu pai, cuja vida ou morte era desconhecida, ele não conseguiu conter as lágrimas. Em seu sonho, um cavalo relinchando ao longe o atraiu. Ele virou algumas pedras e descobriu que o cavalo estava enrolado em cordas, então lutou muito. Ele pegou sua faca e cuidadosamente cortou a corda. Ele corria como um cavalo selvagem livre das rédeas. Neste momento, ele estava com muita fome e queria encontrar algo para comer. Ele amarrou a pequena faca no galho pronto para pescar, mas não pegou nenhuma. Ele teve que pegar uma faca para cortar algumas algas e colocá-la na boca. Ele também aprendeu a fazer fogo. Então naquela noite, ele não precisaria mais ter medo porque havia uma atmosfera calorosa. No dia seguinte, ele tentou colocar algas no casco da tartaruga para alimentar o cavalo. O cavalo estava satisfeito em comer, então ele segurou a alga na mão e o alimentou. No início, o cavalo estava receoso de vir, mas sob sua persistência durante todo o dia, acabou aprendendo a comer as algas em suas mãos. A partir de então, o cavalo negro não era mais tão teimoso quanto antes. Os dois se tornaram 2 amigos. Ele e o cavalo viviam felizes juntos nesta pequena ilha, até que um dia algum pescador os descobriu. Mas o pescador estava com medo de problemas e não queria levar o cavalo com eles. Quando ele não estava prestando atenção, ele o carregou até o barco. Um menino e um cavalo foram à deriva para uma ilha deserta, vivendo juntos. Felizmente os pescadores que passavam os avistaram. Ele queria sair com o cavalo, mas o pescador, com medo de problemas, pegou-o e remou. O cavalo na margem o viu desaparecer lentamente, confuso sobre o que fazer, batendo com raiva nas patas dianteiras. O cavalo não se importou em deixá-lo, reuniu coragem para tentar nadar em sua direção. Os pescadores também ficaram comovidos com a lealdade do cavalo. Então eles viraram o guindaste no barco para puxá-lo para dentro do barco para se reunir com o menino. Não demorou muito para que o menino voltasse para casa. Ele também se tornou um herói infantil aos olhos das pessoas. A bajulação de todos o deixou muito desconfortável. Essa experiência de vida ou morte também o mudou muito. Ele não estava mais acostumado a usar garfo e faca para comer, mas ele pegou a comida com a mão e levantou e colocou direto na boca, como se estivesse comendo algas difíceis de engolir, como quando ele estava em uma ilha deserta. Depois de comer, ele não se esqueceu de levar uma salada de frutas para o cavalo. Ele também não gostava de dormir na cama, estava acostumado a dormir com o cavalo na areia. A mãe sabia que era difícil para ele esquecer essas experiências, então ela apenas o cobriu silenciosamente com um cobertor e gentilmente entrou na casa. Naquele dia, a equipe de limpeza veio tirar o lixo. O cavalo pensou que queria machucar o menino, então o chutou para fora do pátio. O carro que passava buzinava alto, deixando assustado e correndo em frente. Ele estava preocupado e olhou em todos os lugares. Depois de um tempo, ele finalmente encontrou o cavalo em uma fazenda. O velho disse que o cavalo era jovem. Aqui, podia correr e pular livremente. Em seu quintal, o cavalo era apenas um animal de estimação para as pessoas verem. Ele concordou com esse pensamento, então ele enviou o cavalo aqui para seus cuidados. Sempre que tinha tempo livre, ele visitava o cavalo. Em um incidente, ele descobriu que a casa do velho estava cheia de troféus de corrida de cavalos. Descobriu-se que o velho era um corredor de cavalos cavaleiro em sua juventude. Olhando para os troféus empoeirados, ele o admirou profundamente.
Ele pensou que se ele se tornasse um corredor Uai, seu app de vídeos curtos.